aprender a aprender. Então, é importante a gente aprender a aprender. Por que é importante a gente aprender a aprender, né? E aí, eu quero trazer para vocês aqui uma história, porque eu sempre gosto de trazer histórias para a gente poder fazer analogias, para a gente poder criar na mente essa questão de você falar assim, lembrei dessa história e o aprendizado tá aqui. Essa é a ideia, tá? Então, o seguinte, olha só. Essa é a história da formiga. Vocês sabem que eu adoro natureza, vocês sabem que eu adoro aprender com a natureza. E a natureza ensina pra gente muitos aprendizados o tempo todo, sempre, 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 sempre. Outro dia eu tava aqui na praia, sentada à noite na cadeira, tava uma noite de lua linda, cheia de estrelas, e aí tava iluminado, tinha a luz acesa, e eu vi as formigas começarem a passar. Passava uma, passava duas, passava três, passavam 30, e as formiguinhas lá indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, né? Carregando um monte de graminhas com elas. E aí meu marido olhou e falou assim, caramba, tem tanta formiga aí, né? Meu Deus do céu. E eu, como sou uma apreciadora nata da natureza, eu sempre falo que a gente tire algum aprendizado disso. A gente tem que aprender a aprender o tempo todo. E aí é a questão, aqui está o cerne da questão. A todo momento você tem sinais e você tem elementos ao seu redor que podem te ajudar a aprender algo, e isso é uma bagagem para você trazer para dentro do seu dia a dia e trazer para dentro do seu negócio, eventualmente até para dentro do seu infoproduto. E o que eu aprendi ali com aquelas formigas indo e vindo o tempo todo? Aprendi o seguinte, gente, que primeiro, a natureza sempre é a nossa professora. Na verdade, isso não foi um aprendizado, foi um reforço de aprendizado. Primeira coisa. A segunda coisa que eu observei é o seguinte, que por que elas estavam tantas formigas caminhando ali levando grama? Porque a grama tinha sido cortada no dia anterior. E aí, mesmo tendo rastelado, sobraram pedacinhos de grama ali. E aquilo ali estava facilitando o trabalho delas. Óbvio que eu não sou estudiosa de formigas, mas eu observei, através realmente empiricamente ali da observação, eu percebi que a atividade delas era muito mais noturna. Durante o dia, elas devem estar fazendo alguma outra coisa, mas à noite elas estavam ali, todas juntas trabalhando. Não sei efetivamente a razão biológica disso, né? Não sou bióloga para isso. Mas eu percebi que elas estavam trabalhando em mutirão em prol de construir algo ali para frente. Então, elas estavam saindo de um ponto e indo para outro ponto no jardim, construindo alguma coisa. Eu estava na passagem delas. E aí eu percebi também que elas tinham uma rota. E em determinado momento, essa rota não era reta. Elas poderiam se manter ali por cima do piso, seguindo adiante, mas não é o que elas faziam. Elas iam andando e num determinado momento, elas mudavam a rota, desciam um pouquinho ali do piso e continuavam caminhando, levando a graminha e voltavam para essa rota. E o que a gente aprende com isso? Que às vezes a gente traça uma linha reta, uma estratégia na nossa vida, uma forma de seguir, e não necessariamente ela vai ser sempre uma linha reta. Olha que aprendizado bacana, gente, porque pensa o seguinte, que a gente quer ter tudo sob controle o tempo todo, só que a natureza ensina pra gente que nem tudo é como na nossa lógica deveria ser. A formiguinha me ensinou exatamente isso. Eles estavam caminhando ali, todo aquele volume de formigas estava caminhando, elas poderiam ir por uma linha reta, mas elas não fizeram isso. Qual é a razão? Não dava para ver. Então, a gente entender que às vezes não está tudo no nosso controle e está tudo bem ser assim, é um aprendizado importante. Quando a gente consegue ter clareza de que a gente precisa sim traçar uma estratégia para seguir algumas coisas,
mas não necessariamente essa estratégia que você traçou vai ser uma linha eternamente reta, e você respeita isso, você aceita isso, você acalma o seu coração. E quando você acalma o seu coração, a sua vida vai ficando naturalmente mais produtiva. E aí eu vou continuar o aprendizado, gente, falando de novo da natureza. Eu sempre vou trazer elementos da natureza para vocês, tá? Então, assim, outro dia eu estava observando o comportamento dos esquilos. Aqui tem vários esquilinhos que aparecem nas árvores, tá? E aí eu estava sentada na rede aqui enquanto eu estava trabalhando, criando, tá? Eu estava com o computador no colo, sentada na rede, trabalhando, e vi o comportamento de 2 esquilinhos. Foi muito legal, porque eles estavam no fundo da área verde e aí eles poderiam atravessar pelo chão, numa linha reta, né? Então poderiam vir reto e seguir adiante. Só que eles não traçaram essa linha reta. Eles foram pulando muito de uma árvore para outra e sobe, desce na árvore, sobe, desce na outra, sobe, desce na outra. E aí eu fiquei observando aquilo e falei assim, caramba, que perda de tempo. Automaticamente é o que a gente pensa, porque a gente sempre quer uma linha reta. Mas aí veio o aprendizado. O que eu olhei e falei assim, na verdade são suposições, eu não consigo entrar na cabeça do esquilinho. Mas o que eu pensei? Caramba, talvez ele não se sinta protegido de vir pelo solo. Porque pode vir algum outro animal, pode vir alguma coisa que amedronte ele ou que cause algum dano a ele. E ele se sentia mais seguro de vir pelas árvores. Então, qual é a analogia que a gente faz com isso? Que o melhor caminho que a gente tem para seguir é o caminho onde a gente se sente seguro. E é claro que para você ter resultados diferentes, não dá para você ficar na sua zona de conforto a vida inteira. Mas, para você andar adiante, você também tem que entender que você precisa estar dentro de uma certa zona de conforto. Porque se você estiver num turbilhão, você não consegue focar no aprendizado. Você está focando na sua sobrevivência. E quando a gente foca na sobrevivência, que é a parte reptiliana do nosso cérebro, que é a parte mais instintiva, você não consegue focar em mais nada. E aí a tua produtividade cai. E aí você não consegue se concentrar, você não consegue entregar o teu melhor. A natureza, gente, ensina pra gente o tempo todo. E quando a gente aprende a aprender, vendo esses sinais, entendendo isso tudo, a gente consegue se transformar de uma forma leve, sabe? Eu falo que a gente peca quando a gente quer ir naquela parte assim muito dura, sabe? Tudo a forceps. A natureza é gentil com a gente. Deus é gentil com a gente. Ele dá sinais o tempo todo. E aí, quando você consegue enxergar esses sinais, você está aprendendo a aprender. Você está aprendendo gentilmente a transformar a tua vida em algo melhor. E quando você faz isso com o seu coração, usando o seu conhecimento também, a nossa parte lógica, né? A nossa parte de homo sapiens, de mente pensante, você vai retendo esses conteúdos e você vai conseguindo transformar a sua vida com esses pequenos aprendizados. Porque eu sinceramente acredito que a gente tem o poder de externalizar o nosso melhor para o mundo, de transformar o mundo com aquilo que a gente tem de experiência, de bagagem, de coisa vivida e de aprendizado que você vai aprendendo o tempo todo. E lembra que sempre que você aprende, você passa a estar apta a ensinar. É um ciclo contínuo. Aprendeu, você consegue ensinar. Aprendeu, você consegue ensinar. E quanto mais você aprende, mais você ensina, mais você aprende. Porque cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Imagina, vou dar outro exemplo da natureza aqui, tá, gente? Quando eu tive a minha gatinha e ela estava com cria e iam nascer os gatinhos dela, por alguma razão, ela me chamou pro parto. Olha que bênção. Ela me chamou pro parto. E aí eu fiquei fazendo massagem na barriguinha dela e os gatinhos foram nascendo. Olha o quanto eu aprendi ali. Eu aprendi que a gente precisa esperar, que tudo tem o tempo certo.
Eu aprendi que a gente pode ser instrumento de ajudar outros seres e outras pessoas, e às vezes a gente nem imagina como que a gente pode fazer isso, mas as coisas vêm na nossa vida e quando a gente vai ver, a gente já entende que a gente está preparado para fazer aquilo. Às vezes a gente acha que não está, só que as bagagens de coisas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida vão compondo o nosso ser. E aí a gente consegue naquele momento ter a empatia, a clareza, o entendimento de que você pode fazer alguma coisa. Talvez você não saiba fazer tudo, mas o pouco que você fizer ali já vai estar ajudando. E essa transformação que você está gerando na vida desse ser, como eu ajudei ela ali no parto, você também está recebendo de volta. E aí você aprende a aprender de novo. Você aprende a receber, você aprende a se tornar uma pessoa melhor. Quando a gente quer entregar conhecimento para o mundo, se você quer crescer aqui no digital, se você quer criar o seu infoproduto, você tem que entender que você precisa aprender a entender também como as pessoas aprendem. Se você não sabe como as pessoas aprendem, eu sempre falo isso, você talvez esteja despejando o teu conteúdo para o mundo. E a gente não precisa despejar o nosso conteúdo para o mundo. A gente precisa entregar o nosso melhor para o mundo, tendo a certeza de que a gente está gerando transformação. Porque se você não gerar transformação, é como se você criasse um infoproduto, um curso que não adiantou de nada na vida da pessoa. Por isso que é tão importante você ter técnica, você ter método para fazer isso. Certo? Então, sempre pensa nisso. Quais são os sinais ao teu redor que podem te ensinar alguma coisa? Aprenda a ter um olhar atento. Aprenda a aprender. A gente acha que aprender é só ler livro. A gente acha que aprender é só sentar na cadeira e ficar estudando. Não. Você aprende observando pessoas, observando a natureza. Você aprende através do comportamento humano. E quando você entrega o seu coração para esse aprendizado, você se transforma. Um pedacinho de você fica melhor. E aí você consegue entregar mais soluções melhores para outras pessoas. Quando a gente olha para um paciente com dor, por exemplo, a gente está aprendendo ali, a gente está tendo a empatia e entendendo de que forma a gente consegue solucionar esse problema, não só de forma técnica, mas de forma gentil, de forma que aquela pessoa sinta que ela está sendo cuidada. Isso tudo envolve aprendizado, gente. Se você tiver essa inspiração, você vai começar a olhar de uma forma diferente o mundo e vai aprender mais, e com isso você vai saber ensinar mais. Porque nós somos eternos professores, sempre. Eu falo com muito orgulho que eu sou professora, porque tudo o que eu vou aprendendo, eu quero ensinar. Será que as pessoas querem aprender? Eu não sei. Mas quando eu ensino, eu estou dando a oportunidade para uma pessoa que quer, para que ela possa se transformar. E é isso, é essa mentalidade que eu quero que você tenha quando você está querendo tornar a sua vida mais produtiva e tornar a vida de outras pessoas mais produtiva. Porque quando você aprende a aprender, quando você entende como você aprende melhor, você vai ganhar agilidade. E quando você aprende como outras pessoas aprendem, você vai ter direcionamento e vai ter mais resultados também na oferta do seu produto, do seu serviço, do seu curso, do seu infoproduto.